Oi, pessoal. Então, na aula de hoje, nós vamos continuar os estudos sobre porcentagens, tá? Vamos falar mais um pouquinho sobre acréscimos e decréscimos e também vamos falar sobre o lucro em vendas. Então, são pouquinhas folhas, são duas, tá? Mas tem dois probleminhas que vai requerer um pouco mais de tempo. Então, eu peço que vocês tentem fazer, que vocês leiam várias vezes, anotem as informações e vão tentando fazer, tá? Então, o primeiro é assim: Joaquim pediu a quantia de R$ 1.000 emprestado para Maria. Ela resolveu emprestar, contanto que ele devolvesse ao final de 10 dias e com um acréscimo de 40% sobre o valor emprestado. Então, ela emprestou os R$ 1.000, mas ele tinha 10 dias para pagar. E aí, ele iria pagar um valor de 40% a mais, né? Como se fosse os juros. Então, ela propôs ainda que, caso ele devolvesse o dinheiro antes do prazo definido, ela reduziria 2% do valor devido por ele a cada dia adiantado. Então, se ele pagar 2 dias antes, ela vai reduzir 4%. Se ele pagar 3 dias antes, 6%, né? Que é 2 mais 2 mais 2 e 3 dias antes. Porém, caso ele devolvesse o dinheiro após o prazo definido, ela acrescentaria 3% do valor devido por ele a cada dia de atraso. Então, se ele devolver um dia depois, daí ele vai pagar 40%, né, sobre o valor, mais 3%. 2 dias depois, 40 mais 3 mais 3. E assim vai indo. Então, letra A. Quanto Joaquim devolverá a Maria caso ele salde a dívida em 10 dias, conforme combinado inicialmente? Então, aqui vocês vão ter que voltar lá no probleminha e ver se ela pagar durante os 10 dias, qual era a porcentagem que ele estava cobrando em cima dos 1.000. Letra B. Quanto Joaquim devolverá a Maria caso ele salde a dívida em 13 dias? Então, se ele pagar com mais 3 dias, né? Além dos 10, quanto por cento vai ficar daí? E quanto Joaquim devolverá a Maria caso ele salde a dívida em 4 dias? Então, se ele saldar antes dos 10 dias, quanto ele vai ter que devolver para ela? Daí ali ele já vai ter um desconto, né? Daí vocês têm que voltar lá para ver também quantos dias antes ele devolveu e qual vai ser a porcentagem, tá? Então, qualquer dúvida vocês vão me chamando, vocês podem ir anotando também as suas dúvidas no caderno para quando nós tivermos nossa aula, a gente discutir esse probleminha, tá? Depois, tem um outro problema também para vocês resolverem, ainda dentro da primeira parte. Que quais as estratégias aprendidas nas últimas aulas você poderia usar para solucionar o problema abaixo? Então, é um outro probleminha que também vai utilizar os nossos estudos anteriores. Então, o salário bruto de Ana Clara, que era de R$ 3.000 por mês, sofreu um reajuste, tendo um aumento de 10%. Sabendo que seu empregador desconta 11% de salário referente ao INSS, responda. Então, aqui, nós temos a palavra salário bruto. Um salário bruto é o salário sem os descontos. Então, quando a gente é empregador, a gente recebe o nosso salário, mas tem uns descontos que vai no caso aqui, para o INSS, tem descontos que vai para o FGTS, tem vários descontos assim, que são, né, para futura, às vezes vocês ouvem falar, né, que a gente pode receber nosso FGTS, a gente pode receber alguma outra coisa que tá lá na caixa. Esse valor é referente aos descontos, então, né, que a gente vai pagando e depois a gente pode estar retirando. Então, o salário bruto, aqui no caso do INSS, é para quando ela se aposentar, né? No caso, receber a sua aposentadoria. Então, já, na verdade, já é feito um desconto, né? Do nosso salário. Então, R$ 3.000 é o que ela recebe sem os descontos, tá? Salário bruto, então, é sem os descontos. E quando fala em salário líquido, onde é que tá? Vai estar aqui na outra, né? Salário líquido é o valor que ela recebe com os descontos. Então, é o valor final que ela recebe. Então, desses 3.000, quando ela recebia antes, ainda tinha um desconto, né, do INSS, e daí ela tinha um outro salário líquido. Mas agora, esses 3.000,
o salário bruto, no caso, teve um aumento de 10%. Então, ela vai passar a ganhar 3.000 e mais alguma coisa. Só que vai ter o desconto de 11% referente ao INSS. Então, tem que descontar 11% depois do aumento dela, para ver quanto ela vai acabar ganhando líquido. Então, a letra A, qual é o salário bruto de Ana Clara após o reajuste? Então, o bruto vai ser o aumento dela sem o desconto. E a letra B, qual é o salário líquido de Ana Clara? Ou seja, após o desconto do INSS, antes e depois do reajuste. Então, antes e depois do reajuste. Então, vocês vão ter que calcular o desconto, o valor que ela recebia antes do reajuste com o desconto, que era sempre o mesmo, 11%, e o valor que ela passou a receber depois do reajuste, tá? Então, é isso que vocês vão fazer aqui. E a segunda parte, lucrando com vendas. Então, aqui tem um exemplo, né? Um proprietário de uma loja de artigos para pesca compra determinado produto de um distribuidor. Na hora da venda, ele eleva o preço do produto a fim de obter um ganho, além do que ele gastou na compra. A esse valor que o proprietário aumentou para obter um ganho na venda, damos o nome de lucro. Então, né, quando a gente vai comprar lá no mercadinho, na farmácia, na loja, aquele produto já está com o lucro, né, do vendedor, que é ali que os vendedores, né, ganham o seu dinheiro. Então, pode ser considerado lucro todo ganho ou vantagem obtido em uma venda. Então, qual é o lucro de um produto comprado por 40 e vendido por 50 reais? Então, se a pessoa comprou por 40, vendendo a 50, qual é o lucro que ela está ganhando? Então, vocês vão pensar. Agora, um doce que teve 5 reais de custo com seus ingredientes é vendido por 12. Qual é o lucro na venda desse doce? Então, aqui é só em valores que vocês têm que responder, tá? E daí tem os exercícios. O exercício 1. Pedro faz bolos para venda. A tabela abaixo, esqueci da tabela, vou colocar depois, tá? Mostra o valor gasto na produção de cada bolo. Então, sabendo que ele vende, então aqui vai ter a tabela com o preço que ele gasta para fazer o bolo. Sabendo que ele vende cada bolo com um aumento de 70% em cima do valor gasto, então ele bota 70% em cima do que ele gastou para fazer os bolos. Qual é o valor de venda de cada sabor de bolo? Então, vai ter os sabores de bolo e o valor, e vocês vão calcular 70% em cima para ver quanto ele vende cada bolo. E qual será o lucro de 10 bolos de chocolate, 7 bolos de cenoura e 4 bolos de fubá? Então, ali tá a dica, né? Para calcular o valor de venda de cada bolo, é necessário calcular o lucro sobre cada sabor. Aí, o exercício 2. A Guimar é dona de uma loja de calçados. Ela vende seus produtos com 24% de aumento sobre o valor pago na compra. Então, se ao comprar um par de determinada salária, a Guimar paga 50 reais. Por quanto ela vai vender? Então, ela coloca 24% de aumento sobre o valor que ela paga. Então, ao comprar uma sandália de 50, quanto ela vai vender? E qual vai ser o lucro se ela vender 30 pares dessa sandália, tá? Então, é isso que vocês vão ter que fazer. E aí, é bem exercício assim para vocês pensarem. Então, não desistam no início, pensem bastante, anotem as informações e vão fazendo, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. É isso aí, um beijo e boa semana.